planejando isso há mais de um ano. Começamos os preparativos há 8 meses. É a primeira vez que isso acontece aqui no Zimbábue. Todo mundo está comentando, todos estão animados. Teremos congressistas do mundo todo. Os irmãos ficaram um tempão esperando a gente. E isso me deixou emocionada. Quando a gente dá aquele abraço nos irmãos, é muito bom. Ver o sorriso dos irmãos que receberam a gente aqui no estádio, nada se compara a isso. São milhares de pessoas de 50 países, todos com a mesma fé e lealdade ao Criador. Isso é emocionante. Olá a todos e bem-vindos ao canal. Se é a primeira vez que estás aqui, aproveite para subscrever e deixar o teu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar a mais pessoas. Hoje, vamos falar sobre um assunto muito interessante: os Congressos Internacionais das Testemunhas de Jeová. Talvez já tenhas ouvido a falar deles. São eventos grandes, organizados pela Sede Mundial, onde milhares de testemunhas de Jeová de vários países se reúnem durante 3 dias para assistir discursos, vídeos e cantar. Há um grupo muito especial dentro desses eventos: os chamados delegados, que são testemunhas de Jeová escolhidas para representar os seus países nesses tais congressos internacionais. Antes, existia outro tipo de evento: os congressos especiais. Esses eram realizados em países com uma assistência mais pequena, muitas vezes em lugares mais pobres, onde não havia condições para o Congresso Internacional completo. Era uma forma de incluir mais pessoas e levar um pouco do espírito internacional a regiões com menos recursos. Mas recentemente, numa das atualizações vindas do corpo governante, foi anunciado que esses congressos especiais deixaram de existir. A partir de agora, só haverá congressos internacionais. O problema é que ninguém explicou muito bem como é que isso vai funcionar. O que vai acontecer com os países mais pobres? Será que vão ter privilégio de organizar ou somente vão ser convidados nos outros países? Não sabemos, mas como são selecionados os delegados? Ou melhor, quais são os critérios de seleção? Onde eles se hospedam? Quanto é necessário para um delegado participar num congresso internacional? Hoje, vamos descobrir tudo isso juntos. Vamos ler parte das instruções para os candidatos a um congresso internacional, preparado pelo corpo governante das Testemunhas de Jeová, e perceber o que elas revelam sobre o verdadeiro propósito desses congressos internacionais. Fica até o fim, porque há detalhes que provavelmente nunca ouviste antes. E antes de começarmos, quero deixar um agradecimento especial ao PIMO que nos forneceu este documento. Para quem não sabe, PIMO é a sigla em inglês para Physically In, Mentally Out. Ou seja, alguém que ainda está dentro da organização, mas que já não acredita mais nela e com coragem ajuda a expor a verdade. E se tu também tens documentos das Testemunhas de Jeová, como cartas, orientações ou qualquer material que mereça uma análise aqui no canal, podes entrar em contato comigo através do e-mail que está na descrição. Tudo será tratado com total confidencialidade. Ao longo deste vídeo, vamos ler algumas partes dessas instruções e juntos vamos analisar. Vamos tentar perceber o que está nas entrelinhas, o que se esconde por trás das palavras e também o que isso mostra sobre o modo como a organização funciona. Porque às vezes, o que é apresentado como espiritual tem um sabor um pouco administrativo. Vamos começar na página 1. Uma parte do documento chama a atenção. Passo a ler. Depois de ler completamente estas instruções, se estiver interessado em candidatar-se para servir como um delegado a um dos congressos internacionais, deve preencher a petição online e enviá-la à comissão de serviço da sua congregação, o mais tardar até quinta-feira, 9 de outubro de 2025. Este é o primeiro passo para seres delegado num congresso internacional. É preciso fazer um pedido formal, como se a pessoa estivesse a candidatar-se a uma vaga de emprego. Logo a seguir, temos o seguinte: todos os que desejam candidatar-se como delegados
devem satisfazer os seguintes requisitos: ser publicador exemplar, ter boa saúde e ser capaz de viajar sem a ajuda de terceiros. A palavra exemplar é muito bonita, mas aqui tem outro significado. Significa obedecer sem questionar, seguir todas as orientações e nunca ter problemas com os anciãos. Quando eu digo que não ter problemas com os anciãos, quero dizer que a pessoa não deve faltar às reuniões, deve participar regularmente na pregação e vestir-se de forma apropriada para o padrão da organização. Quem começa a faltar às reuniões, relaxa na pregação ou apareça com uma roupa considerada inadequada, já pode ser visto como alguém não exemplar. Mesmo que tenha fé, se não seguir o ritmo e a aparência que esperam, pode deixar de ser considerado exemplar. Ou seja, a pessoa é avaliada não pela fé, mas pela lealdade à organização. Se Jesus fosse avaliar assim, Pedro teria sido desclassificado no primeiro dia. Aquele senhor falava demais e errava muito, mas curiosamente, Jesus foi paciente com ele. Continuamos. Os candidatos devem preencher uma das seguintes condições: estar batizado há 20 anos ou mais. Não se candidate para ser delegado se tiver problemas sérios de saúde, não conseguir permanecer em pé ou andar por longos períodos. Se utilizar uma cadeira de rodas ou se tiver outros problemas de mobilidade. Aqui, as instruções deixam escapar algo profundo e um pouco desconfortável. A organização não mede a fé pela dedicação, mas pelo tempo de serviço e pela condição física. São os anos de lealdade que definem o valor espiritual do membro. Ou seja, quanto mais tempo a pessoa serviu à organização, maior a sua probabilidade de ser escolhida. Não importa se esse tempo foi vivido com fé genuína, com dúvidas ou com esforço em silêncio. O que conta é o número, 20 anos ou mais. É curioso porque estas instruções não falam de anos de fé em Deus, mas de anos de lealdade à organização. São duas coisas diferentes aqui. No meio desse critério de fidelidade institucional, surge outro ponto, talvez o mais duro de todas as instruções: a exclusão, de forma delicada, mas clara, de qualquer pessoa com limitações físicas. Passo a ler o trecho novamente. Não se candidate se tiver problemas sérios de saúde, não conseguir permanecer em pé ou andar por longos períodos. Aqui, o texto tenta parecer cuidadoso, como se fosse por preocupação. Mas no fundo, o que ele está a dizer é: se a tua condição não encaixa na imagem que queremos mostrar, não há lugar para ti. Mas será que a organização não pode mesmo fazer arranjos para incluir pessoas que infelizmente são portadoras de um tipo de deficiência física? É mesmo justo riscar estas pessoas na lista dos que devem ser delegados? E a frase a seguir é mais reveladora. Diz o seguinte: as visitas guiadas e atividades programadas envolvem longos períodos a caminhar ou a permanecer em pé. Ou seja, o problema não é apenas físico, é estético. O Congresso quer delegados que transmitem vitalidade, energia e aparência saudável. Mas do jeito que a organização se acha organizada, será que não pode criar condições para as pessoas que tenham dificuldades que foram mencionadas acima? Será que a organização está a tentar dizer que não fica bem nas filmagens mostrar alguém com limitações físicas? Ou alguém que precisa parar para descansar? Está claro que aqui a ideia pode ser a de que o povo feliz de Jeová tem que parecer forte, sorridente e incansável, mesmo que por dentro muitos estejam cansados há muito tempo. É impressionante como estas instruções tentam justificar tudo com palavras suaves. Mas quando se lê devagar, percebe-se que é uma seleção por aparência e não por coração. Os congressos internacionais são uma vitrine, e numa vitrine só se expõe o que brilha. Quem já não consegue brilhar como antes, seja por idade, doença ou fraqueza, é gentilmente empurrado para fora da cena. Tudo isso embrulhado com frases bonitas,
mas com uma mensagem muito clara. A prioridade não é cuidar, é mostrar. E estas instruções, sem querer, revelam o lado mais humano e menos espiritual de uma organização que diz representar a perfeição divina. Mais à frente temos o seguinte: os candidatos devem ser exemplares em todos os aspectos, inclusive na roupa e na aparência. Durante toda a viagem, não devem usar calças de ganga, roupa de licra ou vestuário apertado. Tem-se relatado que alguns delegados chegaram ao aeroporto vestidos de camisolas de capuz, fatos de treino e outras roupas que não conferem dignidade. Reparem nisto. As instruções não estão a falar do salão de assembleias. Estão a falar do aeroporto. Ou seja, até a forma como a pessoa aparece a embarcar ou a chegar é observada. E há aqui um motivo curioso. Em muitos desses congressos internacionais, a equipa de áudio e vídeo da organização costuma estar presente nos aeroportos a filmar as chegadas dos delegados para usar depois nos vídeos oficiais do site e nas transmissões do JW Broadcasting, ou mesmo nas músicas originais. Provavelmente, em alguma dessas vezes, encontraram irmãos a chegar de camisola de capuz, de fato de treino ou de roupa simples, e acharam melhor não filmar a chegada deles para mais tarde exibirem num prelúdio musical, do tipo: esses irmãos estão a vir de fato de treino. Vamos desligar as câmaras, assim não temos como gravar. Afinal, o que a organização quer mostrar ao mundo são irmãos impecáveis. De fato, estamos a falar de terno e gravata, sorriso e mala na mão, prontos para representar a organização de Jeová. Isto explica por que as instruções insistem no tipo de roupa. Não é apenas por decoro, é pela imagem. As filmagens servem de marketing religioso. E ninguém quer ver nos vídeos oficiais um embaixador do reino, de tênis, capuz ou fato de treino. No fundo, isto mostra que o objetivo não é apenas representar a Jeová, é representar a imagem da organização e do corpo governante. Mais do que fé, o que se exige é aparência e uniformidade. Na verdade, esta regra serve para projetar uma imagem pública. A organização quer parecer perfeita, educada, organizada e respeitável. Não temos o que fazer. É marketing religioso. Cada delegado deve se apresentar como uma montra ambulante da marca JW. Agora vamos falar de valores monetários. O total de despesas com hotel, refeições e atividades pode ultrapassar $3.000 americanos. Em meticais, estamos a falar de mais de 190 mil meticais. Em reais brasileiros, estamos a falar de mais de 16 mil reais. Em euros, estamos a falar de mais de 2.500 euros. Em kwanzas, estamos a falar de mais de 2.750.000. Para 2 pessoas, e isso não inclui as viagens de avião. Aqui está a parte mais curiosa, o custo. $3.000. Fora o avião. E não é permitido escolher qualquer hotel. Só a organização é que pode escolher. E mais, o total de despesas com hotel, refeições e atividades pode ultrapassar os $3.000 americanos para 2 pessoas. E isso não inclui as viagens de avião. Os delegados devem ficar na cidade do Congresso por um mínimo de 7 noites, em hotéis que têm um acordo com a filial anfitriã. Lendo de longe, isto parece apenas uma instrução prática. Nada demais. Mas quando olhamos com atenção, há aqui uma frase que diz muito. Hotéis que têm um acordo com a filial anfitriã. O motivo declarado é facilitar o transporte. Mas, sendo sinceros, hoje em dia, qualquer pessoa sabe deslocar-se sem precisar que a organização decida onde vai dormir. Por isso, talvez esse argumento de transporte não seja o verdadeiro foco aqui. Agora pense comigo. Quando uma organização faz reservas para centenas ou até milhares de pessoas ao mesmo tempo, os hotéis normalmente oferecem condições especiais, como descontos,
vantagens ou até comissões. Isso é normal no mundo de eventos. E se esses acordos são feitos diretamente pela filial, é natural imaginar que alguma percentagem ou benefício comercial possa estar envolvido. Não estou a dizer que seja uma regra, mas é uma possibilidade real. Uma forma subtil de a organização recuperar parte do valor gasto pelos delegados, enquanto mantém tudo dentro de um sistema controlado e com aparência espiritual. Além disso, as instruções exigem uma estadia mínima de 7 noites, 4 noites a mais do que o tempo real do Congresso. Isso significa mais dias pagos, mais quartos ocupados e, claro, mais volume para o acordo feito com os hotéis. Tudo isto apresentado de uma forma simples e discreta, como se fosse apenas um arranjo de ordem em transporte. Mas quando ligamos os pontos, é difícil não pensar que esta estrutura também pode servir como um mecanismo de lucro indireto, olhando no fato de que esses congressos internacionais geralmente são feitos em países ricos. Os países pobres só tinham o direito a congresso especial, que era a versão limitada do Congresso Internacional. Este é um sistema em que o crente paga por devoção. A organização, de forma muito elegante, pode beneficiar da logística. É uma possibilidade interessante. E quem lê o documento sem atenção, talvez nem perceba. Mas, para quem conhece a forma como tudo é cuidadosamente planeado, esta frase sobre acordos com hotéis deixa muito no ar do que parece à primeira vista. Chama-se arranjo espiritual, mas funciona como um pacote turístico controlado, tudo supervisionado pela organização, até onde se dorme. Vamos avançar e falar da hospedagem especial. O objetivo da hospedagem especial é providenciar alojamento mais econômico para os delegados que não têm condições financeiras para suportar todas as despesas. Parece um gesto bonito. Mas as instruções dizem que há vagas limitadas e que, se não houver lugar, o candidato deve pagar um hotel ou desistir da viagem. Se Jesus tivesse seguido este modelo, muitos dos seus discípulos nem o teriam acompanhado, porque não teriam vagas disponíveis na hospedagem especial. Agora vamos falar de donativos. A lista de atividades no JW Hub apresentará uma sugestão de valores que os delegados poderão doar para cobrir estas despesas. O donativo pode ser feito nas caixas de donativos ou em donate.jw.org. Aqui, a palavra doar é muito interessante. Dizem que é voluntário, mas depois aparece a sugestão do valor. É como alguém que diz: não precisas pagar estes serviços, mas custam 50 meticais. E repare, não faltou o site oficial da generosidade, o donate.jw.org. Agora vamos falar de convívios. Espera-se que os delegados tirem proveito não só da associação espiritual durante os 3 dias do Congresso, mas também que passem mais dias com os irmãos locais. Repare nestas palavras, conviver com os irmãos. Mas repare que as instruções acrescentam que os delegados não devem usar agências de viagens, nem fazer planos fora do arranjo da filial. No final das instruções, há uma lista de cidades e países onde os congressos serão realizados. São 19 eventos espalhados pelo mundo para o ano de 2026. Mas por trás disso, há uma mensagem. Os congressos são vitrines globais e cada delegado é uma peça dessa exposição. As testemunhas de Jeová nas congregações acreditam estar a assistir o Congresso Internacional para se juntar com os irmãos de todos os cantos do mundo que lá estarão e juntos louvarem a Deus. Mas, na verdade, estão a representar uma marca que tem tudo cuidadosamente planeado. Depois de ler tudo isto, fica claro que estas instruções não são um conjunto de regras. É um espelho da forma como o corpo governante pensa. As palavras amor, liberdade, fé quase não aparecem nestas instruções, mas as palavras orientações, procedimentos e requisitos estão por todo lado. Aqui, a grande pergunta é: será que estas instruções
aproximam as pessoas de Deus ou apenas da organização? São instruções que unem todas as testemunhas de Jeová ou excluem outras? Deixe nos comentários o que você achou destas instruções. Termina assim mais um vídeo. Não se esqueça de se subscrever no canal, partilhar o vídeo e dar um like. Até o próximo vídeo.